sábado a todos. Eu acho que é a primeira vez que eu estou aqui no outro lado, né? Geralmente eu estou no piano, hoje eu estou com o microfone. Agradeço aí pelo convite, é diferente estar em outra posição aqui, mas eu vim falar de uma coisa que eu gosto muito de falar, que é sobre música, né? Hoje é um sábado diferente, é um sábado especial, que a gente está focando numa coisa que é muito importante, que é a adoração a Deus. Eu mesmo estava vindo agora, eu estava com coral, já cheguei aqui, e eu também estava envolvida com música, e até o momento o nosso dia foi preenchido com louvores que aqueceram o nosso coração. E eu acredito, e eu creio que você também, acredita que a música é uma coisa poderosa. Lá na escola, eu sou professora, né? E às vezes quando eu quero ensinar alguma matéria, eu quero que os alunos gravem, eu canto musiquinha da matéria para eles. Por quê? Às vezes o que eu vou falar, os alunos vão esquecer. Às vezes o que é falado a gente esquece, mas o que é cantado a gente não esquece. O que vem junto com a música a gente não esquece, porque envolve os nossos sentimentos. Música é uma coisa que faz bem. Alguém aqui não gosta de música? Eu acho que não. Ó, ninguém levantou a mão. Então, assim, música é uma coisa que faz bem, música é uma coisa que não é terapia, mas é terapêutico, né? Música é um remédio para a nossa vida, e o louvor a Deus também é um remédio para a nossa vida. E nessa manhã, de forma rápida, Deus colocou no meu coração uma história da Bíblia que eu acho que é muito significativa a respeito da música. E aí eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia junto comigo no livro de Atos, no capítulo 16 do livro de Atos. Tem uma história que eu acho incrível, assim, que mostra pra gente como que é o poder da música, né? O poder que o louvor faz na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, uma vez que a gente já adotou o louvor no nosso coração. Então eu convido aí os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 16 do livro de Atos. Essa história eu acho que é conhecida, talvez você já tenha ouvido falar dessa história, mas a gente vai ver de novo de uma forma diferente aí. Livro de Atos, capítulo 16, e a gente vai ler do verso 16 até o verso 34, tá bom? É uma história aí de Paulo em uma das suas viagens missionárias. Todos encontraram? Amém? Vamos lá. Paulo e Silas na prisão, acompanha comigo. Verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Verso 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Que difícil, né? Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Verso 24. Tendo recebido tais ordens, eles os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão,
desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Verso 29. O carcereiro pediu luz, e correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Verso 31. E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Olha que história interessante, né? Essa história está contando uma das viagens missionárias aí de Paulo e Silas. Eles estavam ali numa certa cidade, e tinha uma mulher, né, que eles expulsaram o espírito imundo da mulher. Só que os donos dessa mulher ficaram indignados, porque a vida errada dessa mulher dava lucro, né? E nesse momento, por conta disso, Paulo e Silas eles foram jogados na prisão de forma injusta, né? Observa isso, isso é muito interessante da gente notar. Eles estavam fazendo coisas em nome de Deus, eles estavam propagando o Evangelho, eles estavam querendo que as pessoas soubessem mais a respeito de Jesus, a respeito do Messias, mas agora parecia que estava dando tudo errado, porque eles fizeram uma coisa que aos olhos de Deus é certa e foram presos por causa disso. Então se coloca no lugar de Paulo e Silas, como que deve ter sido difícil? Às vezes na nossa vida a gente pensa assim: poxa Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu me alimento da forma que o Senhor manda e vivo doente às vezes, eu faço tudo que o Senhor pede, eu tenho dificuldade para arrumar um emprego que eu não tenha que trabalhar de sábado, eu quero vir na tua igreja, eu quero fazer a tua obra, e parece que está dando tudo errado. Senhor, por que está acontecendo isso? E é engraçado porque a história ela se repete, né? O que acontece com os profetas, com os heróis da Bíblia, também acontece com a gente, às vezes em uma proporção parecida. E aqui a gente vê que Paulo e Silas eles foram presos injustamente, e a reação deles é uma reação que serve de lição para a nossa vida, porque às vezes a gente está com dificuldades, às vezes a gente está com problemas, às vezes a gente passa por lutas, por conflitos, e a reação de Paulo e Silas serve para a gente também, para a gente adotar essa atitude. Olha só que interessante, né? No verso 25 fala exatamente assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Olha que coisa, no momento de tribulação, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de angústia, ao invés deles ficarem reclamando, questionando a Deus, às vezes blasfemando contra Deus, abandonando a fé, o que eles resolveram fazer? Orar e cantar. Por isso que a música é tão importante. Às vezes a gente não lembra um verso da Bíblia, mas a gente lembra a música. Eu, pelo menos, em alguns momentos da minha vida que eu estou angustiada, eu lembro de algumas músicas. Porque aquela música vem no meu ouvido. Eu gosto, por exemplo, de tudo que eu estou fazendo na minha vida é com música acompanhando. Eu acho que, tirando quando eu estou dormindo e quando eu preciso falar, alguma coisa assim, eu estou com alguma música. Então, por exemplo, às vezes eu estou indo para a escola, estou indo para o trabalho, e assim, gente, professor, vocês sabem como que é, né? E aí eu penso, gente, eu tenho que chegar na escola em paz, porque já vai um monte de aluno falar no meu ouvido, eu já coloco uma música assim, para eu ficar alegre, para eu já chegar feliz. Aí em alguns momentos, às vezes a gente precisa de mais disposição, a gente ouve uma música com mais disposição. E no momento de tristeza, no momento que a gente precisa chegar mais perto de Deus, a música também tem esse papel, né? Imagina, talvez ali Paulo e Silas estivessem cantando hinos que eles aprenderam ao longo da vida, hinos que eles gostassem, hinos que tivessem letras que trouxessem eles para mais perto de Deus, né? E a gente não sabe, a Bíblia não fala o que exatamente eles estavam cantando, mas a Bíblia fala que eles estavam cantando, eles estavam louvando a Deus. Então a primeira lição que a gente tira da história aqui de Paulo e Silas na prisão é que, independente das circunstâncias, independente se você está passando por um momento difícil, se você está passando por alguma coisa complicada, às vezes se parece que Deus não está te respondendo, se você não tem solução para o seu problema,
ore e louve a Deus. O louvor não vem somente para você como uma resposta do que Deus já fez. O louvor é uma parte do processo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então louve. Se você não tem a resposta do seu problema, cante a Deus. Cante a Deus com alegria, mesmo que às vezes não esteja alegre, porque a alegria vem através de Deus, através do louvor, através da música que você escolhe para estar na sua vida, tá? Então a primeira lição que a gente tira dessa história é que o louvor é uma resposta muito útil e muito interessante para a gente aplicar no lugar da murmuração. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de blasfemar contra Deus, louve. Lembra de alguma música que você gosta, lembra daquilo que te traz para mais perto de Deus. Ore e louve ao Senhor, porque é o melhor remédio para a murmuração, contra a murmuração. Outra coisa que a gente vê da história de Paulo é que a gente não canta a Deus só nos momentos de alegria. Quando a vida está muito boa, é muito fácil a gente cantar, é natural, né? Quando a gente está feliz, é natural a gente sair cantando. Às vezes a gente está tão alegre que já está saindo a música, você não precisa nem ser afinado, né? A gente está querendo cantar, a gente está querendo louvar. Quem toca algum instrumento já está querendo tocar o instrumento junto, né? Então, quando a gente está feliz, é muito fácil louvar a Deus. Mas o louvor, nesses momentos de alegria, serve para quê? Para a gente aprender músicas novas, para a gente aprender a louvar a Deus, para quando estivermos tristes, a gente lembrar dessas músicas. Então a segunda lição que a gente tira dessa história é que o louvor é para todo momento. A música é para todos os momentos, né? Usar os nossos dons para as coisas de Deus, através do louvor, através do piano, da música cantada, através do instrumento, é para todos os momentos. É para o momento de alegria e para o momento de tristeza também. É um dos presentes que Deus nos deu para que a gente consiga suportar essa vida enquanto Ele não volta. E a terceira lição que eu tiro dessa história está no verso 29. Olha que interessante, né? Porque o que aconteceu nesse momento? O louvor, ele fez um milagre ali, né? Porque Paulo e Silas, eles estavam cantando e orando a Deus, e aí teve um terremoto, e nesse terremoto a prisão, né, foi abalada ali, e eles poderiam inclusive fugir daquela prisão naquele momento. E o carcereiro, imagina o carcereiro que estava cuidando ali dos presos, ele deve ter pensado, gente, se os prisioneiros forem embora, vão me matar aqui. Ele pensou assim, estou perdido agora. Mas olha que interessante no verso 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Gente, imagina se Paulo e Silas estivessem reclamando de Deus, se eles estivessem blasfemando contra Deus, se eles tivessem talvez abandonado a fé por conta da dificuldade. Esse carcereiro teria sido salvo? Ele não teria sido salvo. Às vezes Deus permitiu que Paulo e Silas fossem para a prisão porque aquele carcereiro precisava ser salvo. E na nossa vida tem momentos que a gente vai passar por coisas que a gente não vai entender, mas Deus sabe por que você está passando por aquilo. E se a resposta de Paulo e Silas fosse uma resposta de negligência à fé, de negligência àquilo que eles já viram de Deus, uma família teria deixado de ser salva. E talvez essa história não estivesse aqui na Bíblia para que a gente pudesse tirar lições dela. Então, o louvor, a nossa vida de adoração, é um testemunho a Deus. Quando a gente vive uma vida com alegria, apesar dos problemas, quando a gente vive uma vida de louvor, uma vida de adoração, a gente traz um pedaço do céu aqui na terra e isso expande, né? Isso exala para as outras pessoas e quem está ao redor quer conhecer desse Deus que você adora. Quando a gente está murmurando, quando a gente está reclamando, quando a gente está mal e deixa isso ser mais forte do que o Deus que a gente acredita, a gente não consegue esse poder que o louvor tem. Por isso que é importante louvar, por isso que é importante orar a Deus todo o tempo. Por isso que é importante que a gente tenha essa vida de adoração. Não só nos momentos de alegria, não só quando tudo vai bem, mas em todos os momentos é importante. Porque a nossa vida de louvor pode fazer com que o céu chegue mais cedo. E as pessoas ao nosso redor podem ser contagiadas pela nossa adoração. E isso é muito sério. Imagina quantas vezes a gente pode estar deixando pessoas
deixarem de conhecer a verdade, deixarem de ter a oportunidade de conhecer desse Deus maravilhoso que a gente acredita, porque a nossa vida não está sendo uma vida de adoração. Isso é muito sério. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque tudo que a gente faz, quem está ao nosso redor percebe. Então imagina quando a nossa vida é uma vida de adoração. As pessoas ao nosso redor, o que farão? Elas vão perceber. Né? E a salvação chegou na casa do carcereiro por conta da adoração de Paulo. Porque a Bíblia fala aqui, que eu acredito que quando Deus dá uma bênção, a bênção ela é completa. Né? E assim, Deus trouxe a salvação não só para o carcereiro. A Bíblia está falando aqui, no verso 31. Creia no Senhor Jesus e será salvo o quê? Você e os da sua casa. Olha só, por causa de um louvor no momento de dificuldade. O carcereiro conheceu a Jesus e não só o carcereiro foi salvo. A Bíblia fala o que foi salvo aqui? O carcereiro e todos os de sua casa. Olha o verso 32. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, né, no verso 33. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Pessoas se converteram a Deus por causa de um exemplo de adoração. E imagina quando a nossa vida, quando cada um de nós viver uma vida de adoração, quantas pessoas serão alcançadas pelo nosso exemplo? Isso é muito importante, né? E aí eu termino perguntando o seguinte: o que você está escutando hoje? O que está na sua playlist hoje? Né? Nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, o que está no seu fone de ouvido? Né? O que você está escutando? Será que aquilo que você está escutando faz o céu chegar mais perto? Faz a gente sentir os anjos com a gente? Será? Ou será que aquilo que a gente está escutando está mais afastando os anjos do que aproximando? É para a gente pensar. Né? A nossa vida, como que está sendo a nossa vida? Será que a nossa vida está fazendo pessoas quererem conhecer esse Deus que a gente prega, esse Deus que a gente vem adorar no sábado? Ou será que a nossa vida está afastando e está atrasando a volta de Jesus porque as pessoas não têm a oportunidade de conhecer a Deus, porque a nossa vida não mostra esse Deus que a gente serve? Por isso que a música é muito importante, por isso que o louvor a Deus é muito importante. E se você tem um talento, se você canta, cante. Se você toca um instrumento, toque esse instrumento. Se você tem a habilidade de juntar pessoas, reunir pessoas para adorar a Deus, use essa habilidade, porque o céu precisa dessa habilidade para Jesus voltar logo. E que a gente possa refletir sobre isso, né? Que a gente possa voltar para casa refletindo no que a gente cantou, no que foi cantado, no que foi tocado, né? Que a gente possa voltar para casa com o coração leve, porque a gente passou momentos de adoração a Deus. Mas os momentos de adoração a Deus, eles não ficam concentrados só na casa de Deus, na igreja. Os momentos de adoração a Deus é parte da nossa vida, assim como a nossa respiração. Então que a gente possa sair daqui refletindo em tudo que foi cantado, nas letras que foram cantadas, nas músicas que foram feitas aqui, para que a nossa vida seja uma vida de louvor. E no momento de dificuldade, que a gente não seja igual outras pessoas, mas que a gente seja igual Paulo e Silas, que no momento de dificuldade, ao invés de reclamar, resolveram adorar a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé para falarmos com Deus, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse dia, obrigado por esse sábado, obrigada pelas bênçãos que o Senhor coloca na nossa vida, pela nossa semana. E hoje nós estudamos aqui de uma forma breve sobre a história de Paulo e Silas na prisão. Eles estavam num momento de grande dificuldade, mas ao invés de reclamar, eles resolveram adorar. E a gente pede que essa lição também o Senhor, através do Espírito Santo, também coloque na nossa vida, que nos momentos de dificuldade a nossa vida seja uma vida de testemunho através da adoração também. Que o Senhor coloque a atmosfera do céu no nosso coração para que a gente saia daqui da igreja e que a igreja seja só o pontapé inicial da nossa adoração a Deus. Que a gente saia daqui louvando,
cantando, exercendo os nossos dons para que o seu nome seja exaltado e para que o Senhor volte logo. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém.